Neus, faz um favor, só suspende um pouquinho aqui a imagem para mim, por favor. Aí, tá ótimo, perfeito. Tá descendo? Sério? Ah, ok, tá bom. Tá bom. Muito boa noite, meus irmãos. Nós vamos iniciar o culto desta noite. Eu convido a todos vocês aqui, inclinem suas cabeças. Os irmãos estão já presentes aqui no auditório e os irmãos que estão em casa. O presbítero Bonora, sua esposa, Elô, que nos acompanha, Frester lá de Curitiba, e tem mais uma turma aí que eu não dei conta de cumprimentar não, viu, gente? Boa noite para todo mundo. E vamos orar, inclinem as suas cabeças e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te rendemos por nos permitir, ó Deus, mais uma vez estar reunidos nesta casa de oração para promover este culto, Senhor Deus, visando a exaltação, a glorificação, a honra do teu nome. Suplicamos a Deus para tanto perdão dos nossos pecados. Imploramos, ó Deus bendito, que cada ato deste culto seja recebido por Ti, através do Senhor Jesus, o nosso mediador, e que, ó Deus, a Tua palavra fale o nosso coração e promova mudanças na nossa vida, Senhor. Tudo quanto viemos prestar esteja em harmonia com a nossa vida, uma vida frágil, uma vida limitada, Senhor, e muitas coisas que precisam ser melhoradas. Que o culto de hoje seja um instrumento para alcançar, ó Deus, um pouco desta mudança que precisamos enfrentar ao longo de toda a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na sequência, eu convido-os a que abram seus hinários no hino 22, e nós vamos cantar o hino que está aí, Os Céus Proclamam. Ao som do piano, por gentileza, fiquem em pé e vamos cantar o hino 22, Os Céus Proclamam. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras,
instantes, noite e dia, dão sinais do seu poder, sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelo exultando em seu percurso, enche o mundo de calor, todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Podem sentar, irmãos. Os microfones que os irmãos usam aí estão aqui no púlpito. Olha. Gabriel, o diácono, se puder pegar para o pessoal aí, eu agradeço, viu? Olha, meus irmãos, nós vamos aqui na sequência abrir as nossas Bíblias no Salmo 93. Salmo 93. Eu os convido, meus irmãos, a que leiamos o texto responsivamente. É um texto pequeno, eu lerei os versículos ímpares, à exceção do quinto, último versículo, onde todos nós podemos ler juntos. Salmo 93, de 1 a 5. Vamos ler? Eu lerei o primeiro, os irmãos leem o versículo seguinte, tá? Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos pavilhões do mar. Juntos, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Que Deus abençoe, meus irmãos, sua palavra lida, gravando-a no nosso coração. Nós vamos convidar os irmãos do departamento de música que venham aqui à frente para conduzir os cânticos preparados para esse momento, tá? Boa noite, meus irmãos. Como é bom podermos estar na casa do nosso Deus, poder
juntos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, juntos aí sermos edificados, ouvir a sua voz. Isso é um privilégio. Não há palavras para a gente que possa expressar a nossa gratidão. Versículo da semana, Salmo. Esse é o da semana que vem. Acho que a Carlos aí se equivocou. Essa semana, então, Salmo 124, 8. Vamos falar juntos? Vamos lá? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 124, 8. Nosso socorro está no nome do Senhor. Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, aquele que nos quebrantou, nos chamou pelo nome, e por isso que nós olhamos para a cruz, de onde vem o nosso socorro. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse canto, louvando a Deus.
chegar aos seus pés. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar o meu ser através dessa graça maravilhosa que eu encontrei em Ti. Meu amor me envolve.
dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Irmãos, esse é o momento que nós vamos fazer a oração intercessória, que também inclui muitas vezes a oração de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nosso favor, né? E graças a Deus nós temos
mais uma semana e agora temos outra diante de nós, com desafios que nós desconhecemos, mas que estão nos planos do Senhor. E vamos agradecendo por isso, que Ele tem cuidado de nós. Nós temos decidido durante toda a semana, e também com ênfase às terças-feiras, por irmãos que estão enfermos, para que se recuperem também o mais rápido possível. Temos orado pelas famílias da igreja, pelas famílias de um modo geral, porque é um período de confinamento, apesar de nós termos uma abertura para poder trabalhar e outras coisas mais, de qualquer modo, a rotina ainda continua muito, mas muito diferente, bem distante da nossa realidade. Mas nós vamos continuar insistindo para que Deus sustente os cristãos, sustente os crentes, sustente as famílias, as igrejas, para que haja paz, harmonia, tranquilidade. E vamos também agradecer hoje, porque essa semana a Libica vai fazer 9 anos, né? Então eu queria que ela viesse para frente, a gente poder agradecer. Ele está tão feliz de fazer 9 anos que eu não sei, a vida não vai ser tão infantil. Por que você está fazendo assim hoje? São 10 anos, são 2 dígitos. 2 dígitos. Tá? Vamos então fazer esta oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito. O Senhor sabe, meu Deus, que essas nossas lutas parecem não terminar, mas nós cremos, ó Deus, e nós esperamos que, ó Deus, muito em breve, todos nós estaremos de volta àquela rotina, Senhor, que nos envolve em várias áreas, vários segmentos da nossa vida, que nos permite fazer muito mais do que tem sido feito nestes últimos meses. Até melhora a nossa cabeça, as nossas emoções, nosso psicológico, melhora em tudo, Senhor. Mas nós louvamos o Teu nome porque este contexto serve para aprimorar a nossa fé. Se há algo, Senhor, que neste período tem sido trabalhado profundamente, é a nossa fé. Tudo que está ligado ao fruto do Espírito Santo, Senhor, paciência, domínio próprio, esperança, um monte de coisas que só estão presentes no coração dos que te amam, que te temem, foram transformados pelo teu poder. Então rogamos pelos membros desta igreja, os irmãos que têm nos acompanhado, meu Deus, nas reuniões da igreja de longe, do exterior, muitas vezes, que o Senhor esteja, Deus, alcançando cada um, cada casal, cada família, dando paz, levando paz aos lares, ó Deus, harmonia, tranquilidade, união e unidade, Senhor. Pela Tua graça e misericórdia infinita, o Senhor nos assista sempre. É certo que o Senhor já nos assiste, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas nós precisamos ter esta percepção que o Senhor jamais nos abandona, jamais nos desampara e nos deixa sozinhos, não. Então, Senhor, dá-nos força para enfrentar o tempo que nos resta até o fim deste período de confinamento, de muitas limitações. Tem misericórdia de nós. Aproveitamos, Senhor, para exaltar o Teu nome e glorificar-te, Deus, na grandeza da Tua glória e majestade. Senhor, que fez todas as coisas virem à existência, fez também, Senhor, a Tua imagem e semelhança do homem, e até hoje, Senhor, nós nos alegramos profundamente, porque em vários lares espalhados, ó Deus, pelo mundo inteiro, cada dia surge uma criança que o Senhor deu. É uma dádiva tua. A vida é um dom que procede das coisas de Deus. E há aproximadamente 10 anos o Senhor nos deu a Alicia. Que dia memorável, que dia emocionante e alegre. É uma filha que tem nos alegrado cada vez mais. Obrigado por isso, porque é um presente. Abençoe a nossa filha que pertence ao Senhor, livrando-a, Senhor Deus, do homem mau e perverso, das armadilhas do inimigo.
guiando os seus caminhos com tudo, Senhor, para que ela seja feliz, tudo quanto dela está. Muito obrigado pela vida da nossa filha, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha, meu segundo parabéns. Não vai participar, né? Meus irmãos, na sequência, cantar o hino 350, intitulado A Palavra da Vida. Ao som do piano, mais uma vez, convido os irmãos a que fiquem em pé para cantarmos com muita alegria o hino 350. Esse é o momento em que os irmãos têm a oportunidade para trazer ao gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos cantar. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica-os sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando o teu louvor, entoando o teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos, instrução produz, e gozamos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Amém. Agora crianças, agora sim, a Duda, a Lolô, a Lilica, o Lucas, que hoje está aí. Ô Lucas, estava com saudades de você, rapaz. Você está bem? Que bom. Podem ficar aqui embaixo mesmo. Venham, meninas. Traz um microfone, por favor, amor. Microfone. Agora sobrou. Obrigado.
E o Lucas já ensaiou uma oração lá em casa para fazer aqui, Lucas? Ainda não? Está ensaiando? Não, mas eu acho que eu consigo. Ah, é? Ótimo. Então, ó, o Lucas hoje vai fazer a oração pelo culto infantil, tá bom? E pela tiazinha Paula ali, ó. Você conhece aquela tia lá? Ela já deu aula para você? Já? Então tá bom. Então vai orar por ela também, tá bom? A tia Paula, viu? Vamos orar, meus irmãos. Inclinem as suas cabeças para nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por mais uma noite de dia aqui na igreja, para aprender mais um pouco a palavra, Senhor. Agradeço pelo culto que teremos, mas agradeceremos por tudo que o Senhor nos deu de bom. Também obrigado pela permissão de sempre estarmos unidos aqui na igreja para sermos educativos na tua palavra, Senhor. Amém. 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 Muito bem, crianças. Então vamos acompanhar a tia Paula, por favor. Vamos lá. Por aqui, Lolo. Aqui, ó. Ok, obrigado. Gabriel, por favor. Mas vou usar esse aqui, ó. Tá bom? Meus irmãos, eu os convido a que abram comigo, por gentileza, a palavra de Deus em Mateus 6. É um texto muito conhecido, o assunto é muito abordado e não é à toa não, viu? É muito abordado porque é que nem assim, olha, quantas vezes a gente fica gripado durante o ano, hein? Quantas vezes a gente tem dor de cabeça durante o ano? Pensem comigo. Aquelas dorzinhas que vêm e voltam, vêm e voltam. Então esse assunto aqui é uma dessas coisas que acompanham a gente o tempo inteiro, pelo menos ali tentando nos prejudicar. Esse assunto tem a ver com o que está aqui em Mateus 6, 25 a 34, que é a ansiedade. Ansiedade. Vamos ler então, peço aos irmãos que acompanhem silenciosamente o texto que eu farei. Por isto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino
e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a exposição que faremos da sua palavra nesta noite. Oremos, meus irmãos. Senhor, abra o nosso entendimento, eu suplico, a nossa mente e coração para receber a tua palavra. Fala ao nosso coração, imploro, modificando a nossa vida para melhor cada dia mais. Em nome de Jesus rogamos. Amém. Meus irmãos, eu vou só dar uma diminuída. Nilson, faz favor para mim aqui, porque eu acho que a imagem ficou muito grande. Vou dar uma enquadrada melhor para mim, tá bom? É o nosso cameraman, então não tem jeito. Só dá uma diminuída aqui, ó, um pouquinho. Isso. Aí, tá bom. Isso, obrigado. Agora ficou melhor. Muito obrigado, meu irmão. Irmãos, este é um dos temas mais importantes para a vida cristã. Ou seja, a necessidade que cada crente tem de aprender a descansar em Deus quanto às suas necessidades. Nos versículos imediatamente anteriores, vocês vão ver aí, Cristo alertou quanto ao perigo de amar a Deus e amar as riquezas. Em termos de posse, né, eu ponho aqui entre parênteses, estilo de vida, as coisas que nós possuímos, o modo como nós vestimos, a maneira divertida e pródiga como nós devemos curtir a vida, tudo isso imposto geralmente pelo mundo, viu, gente? Pelo mundo. Vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Nós sabemos que a ansiedade pode nos levar a viver em constante pressão, não é? Desculpem, essas coisas que eu mencionei entre parênteses podem nos levar a viver numa constante pressão por causa dos nossos próprios desejos, por causa das nossas próprias vontades e por causa dos nossos planos, e principalmente, destaco, por causa do mundo. Quem é que não faz planos para adquirir coisas? Quem é que não faz planos para fazer viagens? Quem não faz planos para mudar as roupas do armário, não é? Quem é que não faz planos para poder melhorar a sua vida, sua condição social? Quem não faz planos? Mas esses planos podem se tornar um grande problema, e é isso que eu estou dizendo aqui. E aí então a pressão que vem de fora do mundo, porque o mundo acaba ditando para cada área que eu mencionei, um estilo e um padrão para nós, o mundo, não a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, como nós não podemos nos isolar da sociedade em que nós estamos vivendo, então Jesus muito sabiamente nos orienta a sermos diferentes, sem sermos afetados pelo mundanismo, pelo perigo das riquezas e o perigo de sermos derrotados pela mentalidade daqueles que não conhecem a Jesus. Então, Cristo está nos fazendo considerar o nível de preocupação que nós temos tido com as coisas ligadas a esta vida. Termina na sepultura, não é? Esse é o assunto que nós vamos abordar aqui, sob a perspectiva do comentarista Martin Lloyd Jones. E vamos começar, em primeiro lugar, quem está escrevendo aí, por favor, a diferença entre acumular tesouro e viver ansioso. É o primeiro tópico, viu? A diferença entre acumular tesouro e viver ansioso. Alguns comentaristas, meus irmãos, falam que o problema de acumular tesouro tem mais a ver com pessoas ricas, ao passo que a ansiedade atinge mais os pobres. Esses comentaristas fazem esta colocação pelo simples fato de notarem que é muito comum o rico ser avarento e querer ter mais,
sempre mais. Ao passo que o pobre, em geral, vive sempre ansioso. Por quê? Porque ele se desgasta para alcançar uma coisa que aparentemente parece que nunca vai conseguir, fazendo com que ele acabe vivendo sob uma intensa ansiedade. Mas a realidade é a seguinte: tanto um quanto o outro, tanto o rico quanto o pobre, podem incorrer em ambos os erros. Aí, pode colocar aí, Júlia, né? Coloca para mim aí que tanto o rico quanto o pobre podem incorrer na ansiedade, não é? Incorrer nessa ansiedade. O grande perigo que Cristo combate no texto consiste em alguém concentrar a sua atenção, observem isto, concentrar a atenção sobre as coisas, essas coisas do mundo, a ponto de ficar oprimido e obcecado pelo que ele quer ter, pelo que tem, pelo que não tem, que é o caso mencionado do pobre aqui, e pelo que ele perde. Todos perdem, todos ganham e todos perdem, né? Isso me fez lembrar de alguém que vocês conhecem muito bem, né? No final todo mundo ganha, todo mundo perde, no final ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo sai perdendo. Um negócio complicado, mas deixa para lá, não é o nosso assunto não. A questão, meus irmãos, é que de qualquer maneira todos nós estamos expostos à ansiedade. Sobre este ponto, Cristo nos alerta, mostrando a sutileza de Satanás. Porque para o inimigo, o importante não é como oprimir o cristão. A grande preocupação do inimigo é manter a nossa mente presa às coisas do mundo. Em vez de nos concentrarmos em Deus, e Ele é bom nisto, e consegue fazer isto. Quando o homem desvia os olhos de Deus, esse homem passa a viver oprimido e, como eu disse, obcecado pelas coisas referentes estritamente ao mundo, as coisas do mundo. Então eu vou pedir, tanto o rico quanto o pobre podem correr na ansiedade, não é isso mesmo? Incorrer na ansiedade, e agora, você incorrer ali na ansiedade, não é? Podem incorrer na ansiedade, e o inimigo, meus irmãos, o inimigo trabalha para manter as nossas mentes presas às coisas transitórias, às coisas do mundo. Lembre-se que foi um dos elementos que ele usou na tentação de Jesus. Lá em Mateus 4:3, se vocês quiserem acompanhar, eu vou ler. Na tentação de Cristo, Satanás diz assim, em Mateus 4:3, então, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava lá 40 dias com fome, cansado, obviamente, não é? E Satanás surge tentando Jesus naquilo que ele necessitava, sem comer. Então, algo que em si mesmo não é pecado, mas Jesus foi para ser tentado, então orava e jejuava, estava faminto. Nós também estamos sujeitos a ataques semelhantes, mas, graças a Deus, Jesus deu o exemplo e nos orientou nesta passagem que lemos em Mateus, mostrando qual é a melhor forma de vencer estas investidas do adversário. O grande desafio, meus irmãos, que nós encontramos bem à nossa frente, é que essas ofertas tentadoras que procedem do inimigo, do mundo, são frequentemente desejadas por todos nós. Eu não estou falando todas as coisas, mas as melhores coisas que o mundo oferece e que o inimigo usa para nos derrubar numa armadilha, geralmente se harmonizam com aquela natureza velha que está lá, doidinha para fazer um monte de coisas, para ser um monte de coisas, para ter um monte de coisas, ela está lá. Então é um verdadeiro casamento, a tentação
que vem do inimigo e do mundo, e a velha natureza. É um casamento que nunca pode ocorrer e não ocorrerá quando o assunto é a igreja de Cristo. E aí, meus irmãos, o que acontece? São coisas que as pessoas geralmente gostam, isso estou enfatizando, né, que precisam, sonham em ser, em ter, etc. Por isso, a possibilidade de se viver ansioso está sempre rondando a nossa vida. Pode colocar ali, ó. A possibilidade, Júlia, de nós vivermos ansiosos está sempre rondando a nossa vida. Então, não é aquele irmão que corre mais, não é aquele irmão que é mais irritadiço, aquele que, sabe, mais incomodado, está mais preocupado, se mostra muito preocupado. Não, todos nós, a ansiedade bate à porta de todos nós. Quem vai abrir é outra história, não é? Mas não é somente isso não, até o perfil do homem e da mulher perfeitos que o mundo estabelece tem representado uma pressão tão grande que induz as pessoas muitas vezes a consumir o que não precisa. O mundo faz isso. Ou então acaba causando uma frustração sem precedentes. Por quê? Porque as pessoas não podem ser e nem podem possuir o que o mundo dita como sendo o melhor para tornar a vida dessas pessoas como que uma vida perfeita. Em vários sentidos. Por isso o amor às riquezas, ao mundo e aos padrões que ele impõe, além de ser incomparável com o amor de Deus e ao que Deus requer de nós, também cria, meus irmãos, as condições perfeitas para se desenvolver a ansiedade. Então, neste primeiro ponto, nós precisamos parar e reconhecer que nós estamos diante de um mundo que dita regras e normas de vida para todos nós. E do outro lado nós temos Deus, que estabelece padrões, muitas vezes, na maioria das vezes, contrários aos padrões do mundo. A vontade de Deus, o salmista diz, não é enfadonha. Os preceitos de Deus não causam ansiedade, não são enfadonhos. Mas como a nossa natureza é inseparável de nós, meus irmãos, nós estamos expostos à ansiedade, porque o mundo está sempre enchendo a nossa casa, pelos meios de comunicação, pela internet, pela televisão, na rua com os colegas, as amiguinhas das nossas filhas estão aí crescendo, mocinhas, e a escola, faculdade, começam a ditar padrões de vida, e os nossos filhos e nós pais ficamos tensos e preocupados, porque acabamos seguindo neste rumo, nesta direção. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, para nós inclusive, e quando nós não podemos atingir o que o nível propõe, vem a ansiedade, a frustração acompanhada de ansiedade, ou a ansiedade acompanhada de frustração. Mas com Deus não é assim. O amor a Deus traz refrigério e paz, contrário da ansiedade. O amor ao reino de Deus traz situações totalmente opostas. Isso nos leva ao ponto central da nossa reflexão, onde Jesus diz: não andeis ansiosos, que é o segundo ponto, Júlia, por favor. Não andeis ansiosos. Nós temos ouvido Jesus dizer repetidamente: buscai, pois, em primeiro lugar, né? Buscai, pois, em primeiro lugar. Jesus não está dizendo assim, gente, eu sei que vocês têm tanta necessidade no mundo. Os discípulos tinham, eles eram pessoas simples, não é? Jesus podia olhar para os discípulos e falar assim: olha, eu sei que vocês têm muita dificuldade, o país está vivendo momentos de crise, Roma domina,
os impostos são muito altos que nós pagamos a Roma. Jesus podia ter dito aos discípulos assim: tenham paciência, a situação econômica vai melhorar, a vida de vocês vai melhorar. Jesus não se preocupa com isso. Jesus coloca nesses termos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje alguém fica preocupado se não tem um dinheirinho para fazer uma viagem ali na Disney, ali do outro lado na Austrália. Bom, não vá no verão lá, não vá, é terrível, né? Nem na Califórnia, né? Fica no Brasil mesmo. Vá ao Nordeste. Mas tem gente que nem o Nordeste consegue ir. Aí vem a ansiedade e a cobrança. E aí tem alguns solteiros que tem dinheiro sobrando e vai e viaja daqui para ali, e tal. E aí põe no Facebook aquelas fotos maravilhosas, aqueles vídeos de encher os olhos, e os outros que ficam confinados, que tem que trabalhar, tem que correr atrás, aí olham e ficam sonhando o dia que poderão fazer a mesma coisa. E a ansiedade fica batendo a porta, e a pessoa fica, claro, não fica olhando no relógio, contando no calendário os dias, não, mas a ansiedade fica batendo a porta. Então Jesus está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Este buscai, pois, em primeiro lugar é o mesmo que dizer que nós precisamos ter um olho bom. Não entendam que quer dizer que o outro não precisa ser bom, não é nada de... Nós precisamos ter olhos bons. Em outras palavras, nós precisamos enxergar corretamente a vida. O que é mais importante na vida? É isto que Jesus está dizendo. Tenham os olhos bons. Desviem-se das riquezas, concentrem-se em Deus. Desviem-se da luxúria, concentrem-se em Deus. Desviem-se dos seus problemas, concentrem-se em Deus. Tenham olhos lapidados, trabalhados, que enxergam corretamente, servindo a Deus e não às riquezas, amando a Deus e não aos padrões do mundo. Então, o buscar em primeiro lugar é isto: tenha bons olhos. Tenha olhos, pode colocar ali, Júlia. Buscar em primeiro lugar significa ter olhos bons, enxergar corretamente a vida. A frase ficou muito longa, deu para captar aí, Júlia? Buscai, pois, em primeiro lugar significa ter olhos bons, enxergar a vida corretamente. Note como Cristo fala. Posso seguir? Posso seguir? Note como Cristo fala desse assunto, como ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Meus irmãos, de acordo com este ensino, com este ensinamento de Cristo, a primeira coisa que nós temos a fazer é considerar o que Jesus quis dizer com essas expressões: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Essas palavras correspondem a uma expressão simples, todos nós estamos acostumados com ela: é não se preocupe. Não se preocupe. Se for colocar na segunda pessoa ali, não é? Não vos preocupeis. Isso é importante porque nos alerta para o problema de desviarmos a atenção, estarmos divididos e distraídos por causa das muitas preocupações. Jesus diz: não vos preocupeis, porque nós não temos uma preocupação só, nós temos várias, e elas nos levam à exaustão, elas nos esgotam, e elas acabam sendo a alavanca propulsora para nós corrermos atrás de outras coisas, a fim de corrigir esse problema, que não seja Deus e a sua palavra. Olha o problemão.
que nós acabamos causando, porque o refrigério e a solução dos nossos problemas não serão encontrados em outros novos problemas. Eles só serão, esse refrigério e a solução só serão encontrados em Deus. Jesus enfatizou o fato de nos envolvermos com as coisas do mundo a ponto de desviarmos os olhos das coisas espirituais, levando-nos a uma vida de ansiedade e preocupação. É como se nós quiséssemos olhar para duas direções ao mesmo tempo. É querer Deus sem se desprender do apego às coisas materiais. Muitas vezes é preciso. Muitas vezes é preciso. Pense o que toma a sua maior parte do tempo. Pense o que ocupa a maior parte da sua mente. Pense o que suga as suas energias mais na vida. Pense. E então você poderá comparar ao quanto de Deus ou para Deus você tem dedicado. Exclusivamente a Deus. Essa é uma comparação simples. E aí nós vamos concluir como a nossa vida tem sido orientada. Então, nós temos exemplos da Bíblia, mas alguns clássicos aqui, um deles é o do jovem rico, não é? Lá em Mateus 19, 16 a 22, eu vou ler também, embora a história seja muito conhecida. Diz assim: meus irmãos, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Agora que vem, não é? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Há outra ilustração aqui, olha, não é? Então, só para focar um pouco nesse rapazinho aqui rapidamente, o problema do jovem rico não era os bens que ele possuía, certo? Não. Mas o seu envolvimento emocional com as coisas que ele tinha, seus bens o fizeram afastar-se de Deus. Este é o problema. Depositando o coração nas coisas materiais, nas suas riquezas, e desviando-se do que havia de mais importante, já que ele queria entrar nos céus. Essa foi a pergunta: o que eu devo fazer para entrar nos céus? Jesus então o coloca à prova para saber se ele seria capaz de amar a Deus sobre mais do que as suas riquezas, e ele foi reprovado no teste. Outra ilustração a respeito disto, meus irmãos, deste claro ensino, é a história de Marta e Maria. Não vou abrir, os irmãos conhecem, estão lembrados? Está em Lucas 10, 38 e 42, quando Jesus estava hospedado na casa dessas irmãs de Lázaro, e então ele volta-se para Marta e a repreende porque ela se distraiu. Ela se distraiu. E Jesus: Marta, ao contrário da sua irmã Maria, não sabia, Marta, né? Ao contrário de Maria, Marta não sabia onde ela estava e nem o que ela queria. Por incrível que pareça, ela estava fazendo coisas boas, ela estava querendo hospedar muito bem a Jesus, estava preparando a comida, né? Vimos aqui uma outra ocasião recente, mas ela estava cega. Por quê? Porque ela não pôde perceber quem estava na sua casa. Filho de Deus, Deus encarnado. Ela não conseguiu ver que aquela era uma oportunidade rara. Nós falamos sobre isso aqui, que não poderia ser perdida. Maria, entretanto, viu isto, e o que é que ela fez? Se assentou aos pés de Jesus, não se deixou distrair por outras coisas e decidiu ouvir
os seus maravilhosos ensinos. Cristo nos adverte sobre o perigo, meus irmãos, de nós sermos distraídos do principal objetivo da nossa vida. Somos advertidos, seremos a vida inteira advertidos, porque somos ovelhas que, se descuidarmos, nós vamos comendo um pouquinho do pasto, olhando para baixo do bom pasto, e o rebanho vai indo, e nós ficamos para trás, porque esta é a parábola da ovelha perdida, é assim que conta, e ela vai comendo e comendo aqui e acolá, e quando ela olha para cima, ela está longe do rebanho, não consegue alcançá-lo, não consegue vê-lo, porque ela concentrou no pasto, ela perdeu de vista a pessoa do pastor e do rebanho e das outras ovelhas, ela se distraiu. Cristo nos adverte sobre o grande perigo de nós nos distrairmos e desviarmos a atenção do principal objetivo da nossa vida. Nós estamos caminhando em direção aos céus, não é isso? Nós não vamos fazer a mesma pergunta: o que eu devo fazer para entrar no céu? Nós temos a resposta: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Se nós nos desviarmos deste percurso da pessoa de Cristo, da palavra de Deus, então, meus irmãos, nós estaremos inclinados a um problema, uma situação completamente irreversível, não é? Então, Cristo adverte para que nós não sejamos distraídos através da ansiedade sobre as coisas terrenas. Pode colocar aí, Júlia. Cristo nos adverte quanto ao perigo de nós sermos distraídos. Adverte quanto ao perigo de nós sermos distraídos, e a frase é grande, então tá bom, vou parar um pouquinho, né? Cristo nos adverte sobre o perigo de sermos distraídos do principal objetivo da nossa vida. Agora eu pergunto, qual é o principal objetivo da sua vida? Eu sei qual é o meu principal objetivo, qual é o seu? Cada um tem que responder por si mesmo. E o que nós fazemos na vida indicam qual é o nosso objetivo, porque Jesus mesmo é quem diz: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que for o meu principal objetivo vai reger a minha vida. Se for realmente encontrar-me com Deus, então este encontro com Cristo há de reger a minha vida presente. Então Jesus fala: não desvia, não se distrai através da ansiedade por causa das coisas terrenas, de cuidados e preocupações com as coisas desse mundo, situações, posses, problemas em geral. Cuidado, não. Nós estamos inclinados a olhar tanto para as coisas terrenas que por vezes, meus irmãos, tratamos Deus como se Ele pudesse esperar ou ocupar um lugar inferior na nossa ordem de prioridades, de coisas mais importantes, chegando ao ponto de nos esquecermos dele em coisas muito simples, não é? Quem nunca chegou assim, na hora do almoço, uma fome tremenda, e começa a comer, e come e se satisfaz, fica empaturrado, e depois levanta e já parte para outra, e lá na frente vai lembrar assim: eu agradeci, eu orei, eu falei com Deus. Quantos acordam cedo pensando, preocupado com tudo que vai fazer no dia, se levanta da cama correndo e já está no final do dia? Ei, pare, eu orei de manhã, falei com Deus antes de sair de casa, e o cansaço bate quando o corpo bate na cama e dorme, aí só vai lembrar de orar no outro dia, né? Se lembrar, é claro, né? Isso acontece, só ficar atento, né? Porque Deus não está ocupando o lugar de prioridade, o principal lugar. Não está. Então Jesus diz: não se desvie do seu principal objetivo, não se desvie através desta ansiedade. O que eu tenho para fazer? O que eu tenho que pagar? O que eu tenho que resolver? Cuidado, o que eu tenho que ter? Não. Bom, meus irmãos, a essa altura alguém já deve ter pensado ou ter inquirido sobre o seu envolvimento com a igreja e o fato de as coisas não caírem do céu. Eu sublinhei isso aqui, porque você já deve ter ouvido
Se é que você em alguma situação já não disse isso, aí não é problema meu, não, é entre você e Deus, não é? Se alguém chega e fala assim, mas se eu ficar tão envolvido com o reino de Deus, com as coisas da igreja, as coisas não caem do céu, não. Aí eu pergunto, como o maná talvez, que caiu do céu? Uma coisa mais comum, como a chuva, por exemplo, que cai do céu. Eu não sou o homem que faz chover, nenhum de nós o é. Então tem coisas que caem do céu sim, inclusive o alimento que está na nossa mesa caiu do céu, é de lá que veio. Eu não posso ter essa arrogância, meus irmãos, dizer as coisas não caem do céu, porque elas caem. Desde o maná milagrosamente no Velho Testamento, até as coisas que eu me alimento todos os dias, caem do céu. É claro que de um modo prático, não é? Não fica sentadinho lá, né? E por isso nós vamos tratar do último ponto aqui agora. Fica sentadinho lá esperando, não tem nada na mesa. Algum missionário contou algo assim, né? Que ele estava agradecendo sem ter nada na mesa, depois parou de orar, alguém bateu a porta, disse, Deus me tocou para trazer isso. Pode até ser, mas não é disso que eu estou falando, não é disso, não é? Irmãos, viver ansioso não significa, as palavras são parecidas, mas viver ansioso não significa viver ocioso. Então não precisa ficar preocupado com as coisas não caem do céu. Não. Viver ansioso não é a mesma coisa que viver ocioso. Este é o nosso próximo ponto. Pode pôr aí, Júlia. Terceiro e último ponto. Descansar em Deus não é viver ocioso. Descansar em Deus não é viver ocioso. Há pessoas que são muito zelosas, mas mal orientadas, que têm interpretado essas palavras literalmente, não é? E que têm sentido para viverem a fé cristã. Pensam elas, não devem pensar acerca do futuro. Isso é levar literalmente, não é? E de um modo equivocado a orientação que Cristo dá de não ver ansioso. Então eu não vou fazer planos, eu não vou pensar sobre o futuro, não faz sentido. Ou então fazer qualquer provisão, ou planejamento, ou guardar algum dinheirinho para providenciar alguma coisa lá na frente. Não. Algumas entendem que isto é viver pela fé. Não vou fazer projetos, não, vou fazer planos. Vou apenas orar e vou esperar em Deus. Mas não é este o significado das palavras, não andeis ansiosos. Nas ilustrações das aves e dos lírios, Jesus não deseja ensinar uma espera passiva e ociosa por Deus, não. Jesus não está procurando ensinar que o homem não tem a responsabilidade de trabalhar, de se esforçar em ganhar o seu pão, de sustentar a sua família, sem precisar fazer qualquer esforço. Não é o que Jesus está ensinando. Jesus jamais ordenou essas coisas. Foi ordem do próprio Deus que o homem vivesse, na verdade, dessa maneira, através do suor do seu rosto, não é? E Paulo ainda completa dizendo assim, aquele que não trabalha, que também não coma, não é? Qualquer cristão em sã consciência, meus irmãos, não vai chegar a esse tipo de conclusão e nem vai permitir que os outros o pressionem. São dois extremos. A rever o seu amor a Deus, seu envolvimento com a causa de Cristo. Qualquer cristão vai parar um pouquinho, não vai se permitir ser questionado pelo mundo, dizendo assim, mas você foi à igreja hoje? Vai à igreja de novo? Não é o cristão que fala assim, é o mundo. Se tem algum crente que fala também, aí não é comigo o problema, não é? Meus irmãos, eu estou dizendo que o cristão tem personalidade. E com essa personalidade que o cristão tem, está moldada não segundo o mundo, esta personalidade está moldada segundo Cristo. Pode colocar aí, o cristão tem personalidade, e esta personalidade está moldada segundo Cristo. Temos que lembrar disto. Porque se o mundo nos impõe certas coisas, nós temos que ter personalidade para dizer, eu não preciso dessas coisas.
Antes de sair lá de casa, a Lili que estava de frente para o espelho, eu com ela, né? Aí eu brinquei, falei com ela assim, olha minha filha, se alguém lá na escola, de vez em quando elas têm essas coisas, né? Coleguinha vira e fala assim, eu não sou mais sua amiga, eu não vou ser mais sua amiga. Aí eu brinquei com ela e falei assim, minha filha, se alguém na escolinha falar para você, eu não vou ser mais sua amiga, você pode responder assim, ó, tudo bem, eu tenho meu pai que é meu amigo. Aí ela repetiu as minhas palavras, mas ela repetiu com raiva, né? Eu sei o que eu vou dizer. Assim, também eu não preciso de você, eu não preciso dessas coisas, só boba. Eu tenho meu pai que é meu pai. Não foi isso que o papai, não é isso que o papai está dizendo. Não. Você vai dizer tranquilamente, numa boa, né? Vai dizer assim, a pessoa diz para você, não sou mais sua amiga. Isso magoa, machuca as meninas. Machuca, né? Machuca. Mesmo as adolescentes aí, né? Isoladas que ficam, elas sentem muito, mas mais amigos do que os pais estão lá em casa. É uma boa hora para dizer assim, não se preocupe não, eu tenho grandes amigos lá em casa. Não se preocupe, né? Então, desculpe eu viajar na maionese aqui. Versículo 32, Jesus mostra o que eu estou dizendo de uma maneira muito clara quando ele diz que os gentios é que procuram todas estas coisas. Isso foi dito para que nós não caiamos nas armadilhas constantes que estão postas no nosso caminho sem nenhum aviso. Eu e você, meus irmãos, precisamos saber estabelecer esta diferença. Ou nós descansamos em Deus e buscamos conhecer e fazer a sua vontade, ou nós nos identificamos com os gentios, porque Jesus está dizendo, os gentios é que andam ansiosos, os gentios é que vivem ansiosos, eles é que se preocupam com estas coisas. Quem descansa em Deus, não. Quando o apóstolo Paulo diz que o mundo passa, ele não está nos encorajando a correr então depressa, fazer tudo instantaneamente, porque o mundo passa rapidamente. Paulo continua dizendo, o mundo passa e com ele todos os seus desejos passam. E o que Paulo diz está em perfeita harmonia com o que Jesus diz. Note que invariavelmente a ansiedade pode ser causa e pode ser consequências, ou consequência de coisas que eu desejo fazer ou que eu já fiz. Pode colocar aí, Júlia, viu? Acho que vai ser a última observação, ó. A ansiedade pode ser causa e pode ser consequência de coisas que eu desejo fazer ou de coisas que eu já fiz. O que eu estou dizendo aqui? Pergunte para um homem sério que bebeu além da quantidade, que entrou num contexto de festa, feliz da vida, todo mundo alegre, bebeu um copo, bebeu 2 copos, 1 latinha, 2 latinhas, 3 latinhas, 4, 5, 6, 7, e depois esse homem não olhava onde pisava e nem pisava onde olhava. Mas ele estava ansioso, é uma festa, eu preciso ir, pegou um trânsito terrível, ansioso, bateu, esbarrou no carro no meio do caminho, e ele ficou louco porque é uma festa, eu tenho que chegar lá, e aí depois, isso é a causa, a ansiedade, né? A causa de ter enchido a cara foi esta ansiedade que o levou, eu tenho que beber uma cervejinha, beber uma caipirinha, porque não, senão o domingo não será o mesmo. Quando eu era criança, domingo era dia de frango assado, na nossa casa. Agora tem alguns que crescem e o domingo vira o dia da cachaça, não é do frango assado, né? Do churrasco regado a cachaça, a caipirinha, a cerveja e muita cerveja, a ansiedade. E aí a ansiedade também pode surgir como consequência, porque depois que ele vê algumas bobagens, alguém diz assim, o fulano que você fez ontem, que feio, hein? Assim, mas o que eu fiz? Muita gente não lembra, né? Não lembra, já foi. As consequências podem ser drásticas, não é? Para uma pessoa séria, viu, gente? Porque tem muitos que já perderam essa dignidade, não é? Eu quero me referir. Bom, estou caminhando lá, viu, gente, para o final. Esta condição é totalmente diferente do que ocorre quando se aprende a descansar em Deus. Nós podemos até estar vivendo alguma pressão, principalmente por parte das pessoas mais próximas a nós. Família, por exemplo, né?
Não quer dizer imposição não, hein, gente? Está mais para um convite amável. Ô fulano, vão lá. Vai uma festinha tranquila, vai ter nada demais não. Vão com a gente. Ou então, não tem nada demais fazer isso aí, ou aquilo, ou acolá, ou usar isso, ou usar aquilo. Não é? É um convite amável. Como amável foi a tentação do Éden, muito amável. Ou então sobre a argumentação que você precisa pensar mais em você. Fulano, você tem que pensar mais em você. Você não tem pensado tanto em si, precisa se preocupar com você. E há algo de errado nessa frase? Não, não há. Mas quando a questão é o reino de Deus, eu preciso pensar mais em Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino. Em último lugar, descansar em Deus promove uma vida dinâmica, que nada tem de ociosa. Uma vida de qualidade. Grave isso aí, viu? Cabe ali? Cabe não, né? Aí dentro desse tópico mesmo, viu? Que é o último ponto que eu quero colocar aqui. Descansar em Deus promove uma vida dinâmica, uma vida de qualidade, uma vida de esperança real, de suporte para enfrentar a vida sem qualquer peso de consciência, qualquer sentimento de frustração e angústia provocada pela ansiedade. Então eu termino, meus irmãos, perguntando o seguinte: o que nós podemos aprender com este ensino? Nós devemos nos concentrar no nosso objetivo espiritual, que nos leva à vida eterna. Nós devemos trabalhar, devemos fazer o possível para sustentar a nossa casa, nossa família, mas jamais nos esquecer de Deus, porque Deus é que, afinal de contas, nos sustenta em tudo. Deus é que dá o fruto do nosso trabalho. Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essas coisas tendem a dominar-nos e controlar-nos e a nos escravizar. Era exatamente isto que o Senhor Jesus estava procurando enfatizar. Não se distraiam, não se desconcentrem. O mundo e as coisas que existem nele devem servir não apenas para trazer-nos alguma satisfação pessoal, mas sobretudo para nós atingirmos nosso objetivo maior, que é servir e glorificar o nosso Deus. Não nos deixemos escravizar por aquilo que nós precisamos dominar. Em último lugar, examinemo-nos e observemos quem temos amado e a quem nós temos servido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece, Tu sabes, ó Deus, da nossa inclinação para desfrutar do mundo das melhores coisas que Ele tem. Há coisas que nós podemos ter, há outras que não. Há tantos amigos, conhecidos nossos, parentes que conquistam tantas coisas na vida, e nós olhamos às vezes, ficamos pensando, se nós tivéssemos conquistado tantas coisas, como seria? Mas não está certo, Senhor. Tua palavra mostra que isso não deve dominar o nosso pensamento e nem nos criar em nós qualquer tipo de ansiedade, assim como os problemas que surgem na nossa vida jamais devem também desviar a nossa atenção do Senhor, que nos supre em todas as coisas, tanto naquilo que é básico, que é trivial na nossa vida, quanto ao que diz respeito a enfrentar os problemas que ainda vamos ter que, ó Deus, de algum modo tratar. Que o Senhor nos ajude a não viver ansiosos, nem pela riqueza, nem pelas coisas que o mundo nos impõe. Que o Senhor não nos permita, ó Deus, viver ansiosos pelas doenças, pelos problemas, ó Deus, que vêm para nos deixar desanimados. Não permita, não, Senhor. Por favor, por misericórdia, nos ajude. Tira do nosso coração qualquer inclinação para a ansiedade. Firma o contentamento, satisfação na nossa vida, Pai. Eu imploro e agradeço em nome do Senhor Jesus.
Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, sobre nós permaneçam hoje e eternamente. Amém. 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 Presbítero Nilson, os irmãos podem sentar. Presbítero Nilson pode desligar aqui para mim. Quero cumprimentar todos os irmãos que se conectaram, que nos acompanharam durante todo o culto, e rogar as ricas bênçãos de Deus sobre a vida de todos vocês, lembrando que nós teremos um encontro, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 7h30, lá em casa. Vocês aí, nós lá em casa, tá bom? E os demais irmãos presentes aqui, vamos orar.